Olá, estamos iniciando mais um programa Opinião Pernambuco de forma remota, agora na temporada 2021. Nós vamos falar sobre as variantes do coronavírus. E aí o nosso convidado é o Lindomar Pena, que é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Bom, a segunda onda da Covid-19, né, segundo os pesquisadores, ela pode estar associada a esse aparecimento de novas variantes, né? Variantes que surgiram no Reino Unido, que surgiu aqui no Brasil, que surgiu na África do Sul, e isso pode ter potencializado ao ponto de fazer com que nessa segunda onda as UTIs fiquem novamente lotadas. Lindomar, seja bem-vindo ao programa. Antes de começar exatamente a nossa entrevista, eu queria lembrar que o Opinião Pernambuco, não apenas este, mas todos os programas, eles também são veiculados nas rádios Universitária FM, 99.9, e na Rádio Universitária AM Paulo Freire, 820 kHz. Bem, então vamos lá, Lindomar, nós vamos tentar entender, a princípio, essa formação, né? Como é que um vírus nasce, como é que ele se processa antes de chegar numa fase em que pode ser mutável, né, e se gerar com novas cepas e criar essas variantes que a gente está vendo nos últimos dias. Olá, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Valdir, o que acontece com esses vírus de RNA, como é o novo coronavírus, esses vírus têm uma taxa de mutação muito grande. Existem dois tipos de vírus, os vírus de DNA, por exemplo, herpes vírus, e os vírus de RNA. Os vírus que vêm emergindo na população humana são vírus de RNA nos últimos anos, chikungunya, dengue, ebola e agora o novo coronavírus. Então, esses vírus têm uma elevada taxa de mutação para se adaptar a novos hospedeiros. É o que o vírus faz, ele vai se replicando, então cada oportunidade de replicação, cada ciclo de transmissão, pessoa a pessoa, ele vai se mutando e vai se adaptando, ele vai ficando melhor adaptado à transmissibilidade. E foi o que aconteceu, a primeira variante preocupante, que é Variant of Concern, que foi definido, surgiu no Reino Unido. Temos uma outra variante preocupante na África do Sul e também a variante P1, que surgiu na Amazônia brasileira. Essas variantes, elas estão associadas a questões climáticas? E como é que se explica o surgimento de uma nova cepa? Bem, o principal mecanismo é a replicação do vírus. O vírus, quando ele se replica, ele tem 30 mil pares de base, 30 mil letras em seu genoma, na combinação de A, C, G e U. Então, nessa combinação é o que faz o vírus ser ele. Então, à medida que ele vai se replicando, ele vai acumulando mutações. Por exemplo, de um indivíduo para outro, nós pegamos 2 pacientes hoje aqui em Pernambuco, sequenciarmos o genoma dos 2 vírus, nós vamos encontrar pelo menos 10 mutações de um vírus para outro, de um paciente para outro. E algumas dessas mutações, elas são deletérias, mas certas mutações podem conferir vantagens à replicação do vírus. E essas mutações vão se fixando, porque o vírus vai se transmitindo com mais facilidade, e aí vai se disseminando mais, ele começa a se tornar a variante mais comum na população. Foi feito um estudo, por exemplo, com essa variante do Reino Unido, com a mutação que ela tem. Mesmo se você misturar proporções iguais do vírus, 1 para 1, do vírus original e dessa variante, e se você fizer 1 para 3, ou até 1 para 9, colocar 9 vezes a quantidade do vírus original e 1 vez dessa nova variante. Ao final da replicação, você tem mais vírus da nova variante, mesmo estando na proporção de 1 para 9, para vocês verem assim a capacidade de replicação dessa nova variante. Ela se replica, depois foi feito um estudo, se replica muito mais na cavidade nasal, então isso facilita a transmissão, porque a transmissão é principalmente aérea, então são características que permitem a maior transmissibilidade dessas novas variantes. Não dá para imaginar onde que vai acontecer essa mutação, né? Me parece, pelo que você está falando, digamos que você sentido geral, né, seja contaminado pela Covid, tá? Pelo novo coronavírus. Você pode ser contaminado pelo vírus original, seria mais ou menos isso, e ali em você é que vai acontecer a mutação, você seria o hospedeiro para que essa mutação aconteça no seu organismo? Exatamente. A partir da infecção, essa mutação, o vírus começa a se replicar e novas mutações vão surgindo aleatoriamente ao longo do genoma viral.
e algumas delas vão se fixando na população. Lindomar, digamos que a pessoa seja contaminada pelo novo coronavírus. É nessa própria pessoa que vai acontecer a mutação e você nunca vai saber quem é essa pessoa. Quer dizer, qualquer um pode estar suscetível a ser o hospedeiro, ser o agente onde vai se processar essa mutação. Ou seja, de repente, eu começo com uma coisa e termino com outra. É mais ou menos assim? Valdir, excelente pergunta, exatamente isso. A partir da infecção, do evento de transmissão, o vírus começa a se replicar no sistema, principalmente no sistema respiratório desse novo hospedeiro, dessa pessoa, e aí as mutações surgem ao acaso. E caso surja uma mutação que confira uma maior replicação do vírus e maior potencial de transmissão, esse vírus vai sendo disseminado para outras pessoas e aí sim ele vai se propagando na população. Essa mutação ela pode ser decorrente da carga viral que você recebeu, ou seja, se você está com uma COVID, mas no estágio leve, é indiferente isso, se ele é leve ou se ele é grave, para que aconteça a mutação? Bem, a carga viral pode ser um fator, mas é a própria replicação do vírus e o comportamento das pessoas. Por exemplo, descobriu-se que uma dessas variantes, ela se replica mais no trato respiratório, no nariz, do que nos pulmões, e também ela se replica melhor em pessoas jovens. Então, identifica o comportamento das pessoas. Os jovens estão mais na rua, mais em aglomerações. Então, isso facilitou a transmissão e a fixação dessa nova variante na população. Ok, vamos tentar entender agora um pouco, de uma forma mais aprofundada, as características dessas cepas, né, que estão surgindo ultimamente. Vamos analisar inicialmente a do Reino Unido. O que a caracteriza? Qual o seu grau de letalidade? Né? Ela faz com que o novo coronavírus ele se torne mais potente ou o reflexo seria apenas na parte da transmissibilidade? Perfeito. Essa variante foi detectada no Reino Unido no final do ano passado, em casos de maior transmissibilidade da doença. Então, detectou-se a partir disso. E depois foi comprovado por outras pesquisas, outros experimentos, que ela realmente tem essa capacidade maior de replicação e de transmissão. Suspeitou-se também que ela tem um maior potencial patogênico de causar doença mais grave, mas isso ainda não está provado cientificamente. Se a gente fizer o comparativo entre essa cepa que surgiu lá na Inglaterra, lá no Reino Unido, e a cepa que surgiu aqui no Amazonas, que comparativo seria esse? Bem, a cepa brasileira da Amazônia, ela tem a chamada variante P1, ela tem algumas mutações dessa cepa do Reino Unido. Ela foi detectada em pacientes brasileiros que estavam no Japão, então testaram positivos para o novo coronavírus e quando sequenciaram o genoma descobriram que se tratava de uma nova variante. Então elas têm algumas mutações em comum, mas a cepa brasileira tem várias mutações que são bastante diferentes. O real significado delas a gente ainda não sabe quais as implicações que ela tem. Parece também que essa variante brasileira está associada a maior transmissibilidade, mas a gente precisa de mais experimentos para se comprovar ainda. O que hoje está se espalhando pelo Brasil, né? Já tem vários casos de presença dessas variantes aqui no Brasil. Até então, são variantes dessa originária do Amazonas, ou nós temos casos também de variantes importadas, né, que vieram de outros países? Temos também, Valdir, nós temos já relatos da variante do Reino Unido aqui no Brasil, além dessa variante da Amazônia. Da variante sul-africana ainda não temos relato, mas é possível, porque pessoas estão circulando por várias partes do planeta, então é possível que ela chegue até o Brasil e também que haja formação de novas variantes. Enquanto tiverem pessoas aglomerando, pessoas tendo contato com outras pessoas, favorecendo a cadeia de transmissão do vírus, essas variantes se propagam e novas variantes podem surgir. Nós falamos aqui das variantes até então do Reino Unido, do Amazonas, e citamos assim, superficialmente a da África do Sul, que eu gostaria que você, inclusive, se aprofundasse mais um pouquinho também sobre ela. Né? Além dessas, já foram identificadas outras variantes nesse momento da pandemia? Perfeito. Sobre a variante da África do Sul, foi identificado em um estudo clínico de uma vacina que a vacina conferia proteção menor contra essa variante sul-africana. Então, foi associado
essa menor proteção, o vírus sendo capaz de escapar à proteção conferida pela vacina. Então, essa é uma preocupação. Na variante do Reino Unido e na variante brasileira, até agora, nós não temos relato de menor eficácia vacinal. Então, isso é muito bom para nós. Sobre o surgimento de novas variantes, já existem relatos de mais 30 mil variantes do novo coronavírus no planeta. Então, como eu disse, assim, de uma pessoa para outra, é possível encontrar pelo menos 10 mutações de diferença. O que faz uma variante ser uma variante de preocupação, que causa preocupação, né, a variant of concern, é justamente ela ter uma série de características que aumentam, que modificam algum fenótipo dela. Por exemplo, transmissibilidade, uma variante que se transmite mais facilmente, realmente ela causa maior preocupação. Então, essas três são as principais que foram identificadas no mundo até agora. A do Reino Unido, a sul-africana e essa brasileira. Quem está identificando isso? Está identificando nos exames normais, nos exames rotineiros, para se identificar o novo coronavírus? É o mesmo processo, o mesmo procedimento, ou você precisa ter um olhar mais atento, ter uma tecnologia mais aguçada para poder identificar essas variantes? Perfeito. No exame normal, simplesmente se identifica coronavírus, positivo ou não. Para se identificar se é uma variante ou não, é preciso sequenciar o genoma do vírus. Então, é uma técnica mais aprofundada, exige mais trabalho, mais pesquisa. Então, na rotina, os testes, por enquanto, que nós temos aqui no Brasil e na maior parte do mundo, eles não são capazes de identificar se é o coronavírus original ou se é uma variante. Ele apenas detecta coronavírus. Se você quer saber se é uma variante, aí é preciso sequenciar o vírus. Então, isso está se dando por amostragem. Nós não temos uma precisão, não temos números exatos sobre o que realmente está acontecendo. É por amostragem e por pesquisas independentes também, de grupos de pesquisas espalhados aí pelo país que estão coletando amostras, sequenciando e identificando. Mas nós não temos ainda um trabalho de vigilância sistemática dessas novas variantes, não. Nós não temos por falta de mais investimento da parte do Estado, da parte do governo, ou porque isso é natural, é uma limitação natural? Por falta de investimento mesmo, principalmente o governo federal, que vem fazendo vários cortes à pesquisa. Então, isso limita muito a capacidade de se fazer vigilância, de se detectar introdução de novos casos de coronavírus que vêm de outros países, e até de cidades e cidades. A gente viu um aumento absurdo dos casos de coronavírus, estamos vendo nos últimos dias. Isso foi concomitante ao surgimento dessa nova variante, é uma explicação possível, mas uma outra explicação também bastante racional foi a movimentação de pessoas, essa falta de isolamento social, principalmente no final de ano, nas festas de final de ano, de Natal e Ano Novo, pessoas viajando, pessoas se encontrando, aglomerando, e nós estamos vendo agora os números aumentando de casos e, infelizmente, de mortes. Ok, Lindomar, nós aqui fazemos uma pausa para o primeiro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho conversando sobre as novas variantes do coronavírus. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, na TV Universitária e também com exibição nas rádios Universitária AM e na Rádio Universitária FM. E aí você pode acompanhar em horários diferentes. Hoje o nosso convidado é o Lindomar. Lindomar, ele é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. Lindomar, você já falou um pouquinho sobre a necessidade do isolamento social, né, do uso da máscara, de medidas seguindo protocolos para que essas variantes elas não encontrem um terreno fértil e tornem a situação mais grave do que já está. Gostaria, né, que você reforçasse um pouco, me parece que é a visão de toda a ciência, de todos os pesquisadores, e que tem encontrado uma barreira muito grande, principalmente aqui no Brasil, por conta do negacionismo, por conta das fake news. Como você analisa tudo isso? Está sendo difícil ser pesquisador? Está sendo difícil vencer um problema tão sério com uma outra onda na contramão de uma forma tão forte como está acontecendo? Perfeito, Valdir. Esse é um ponto muito importante.
Nós estamos vendo que as pessoas não estão cumprindo com as medidas sanitárias que são recomendadas, principalmente de isolamento social e de higiene. Existe um negacionismo muito grande, no boca a boca, pessoas compartilhando fake news também, usando redes sociais, um movimento anti-vacina crescente de pessoas que não acreditam na vacina. Hoje, por exemplo, de manhã, eu estive num estabelecimento comercial e eu contei, eu estava de máscara, havia 12 pessoas desse estabelecimento sem máscara, e uma delas veio falar comigo, o gerente do estabelecimento, falando que estava tendo novos casos, mesmo com a vacina, que aquilo, a vacina não funcionava. Mas eu falei para ele, olha ao seu redor, temos 12 pessoas aqui sem máscara, é isso que está fazendo com que o vírus se espalhe tão rapidamente. Mesmo caso de pessoas vacinadas, as vacinas, elas são eficazes e são extremamente seguras. Mas vacina também, ela protege frente a um desafio. Se uma pessoa foi vacinada e é exposta a uma quantidade de vírus muito elevada, sem usar máscara, sem usar os procedimentos de higiene, pode ser que essa pessoa adquira a infecção. A vacina não é capaz de proteger uma pessoa frente a qualquer desafio, não. Ela protege frente a um desafio padrão. Mas se você é super exposto ao vírus, a vacina não protege. Então é fundamental que as pessoas colaborem. A taxa de vacinação, a velocidade com que as pessoas estão sendo vacinadas, infelizmente, é muito baixa, mas nós podemos ainda colaborar com isso, mantendo o distanciamento social, ficando em casa o máximo possível e não baixando a guarda, principalmente dos procedimentos de segurança. A gente sabe que é cansativo, com o passar do tempo isso vai tornando mais cansativo, as pessoas vão relaxando, mas a gente não pode baixar a guarda nesse momento, somente quando toda a população estiver imunizada. Lindomar, é necessário ser feito uma espécie de upgrade nas vacinas para que elas se adaptem e alcancem essas variantes que estão surgindo? Eu li algo que a Pfizer ela já teve alguns estudos aí e comprovou a eficácia numa das variantes. Assim, isso já é concreto? É necessário realmente que as pesquisas elas revejam todas as suas formas, todas as suas tecnologias para se adaptarem ao surgimento dessas variantes? Bem, o coronavírus, tudo sobre o coronavírus é novo para a ciência, então estamos aprendendo com o vírus também. Então, em relação à eficácia das vacinas, foram feitos alguns estudos e mostraram que as vacinas atuais, como você disse, a vacina da Pfizer e as outras também, conferem imunidade ao vírus original e também a essas variantes. É a boa notícia. Mas é possível que o vírus continue a mutar e escape dessas vacinas. E talvez as vacinas terão que ser atualizadas, assim como nós fazemos para outras doenças, como a influenza, a gripe, que a atualização da vacina é feita anualmente. A gente ainda não sabe, por se tratar de um vírus novo, mas as novas pesquisas, com o tempo, nós teremos a resposta. A boa notícia é que o coronavírus, ao contrário de alguns outros vírus, ele só tem um sorotipo. Por exemplo, dengue, existem 4 sorotipos. Você precisa de uma vacina contra cada sorotipo. Coronavírus é somente um. Então, somente um tipo de vacina, até agora, protege contra todos os casos. Vamos ver como que o vírus vai se comportar ao longo do tempo. A maneira que a gente pode fazer para impedir o surgimento de novas variantes é manter o distanciamento social. A gente passa sempre por alguns surtos, por epidemias, né, pandemias, a humanidade está acostumada a isso ao longo da história. Essas variantes que surgem com o novo coronavírus, elas também são comuns a outros tipos de vírus, por exemplo, a H1N1, né, a gripe espanhola, ela apresentou muitas variantes, ela ainda continua apresentando variantes, ou seja, isso é exclusividade de alguns ou isso é comum a todos? Perfeito. Isso, Valdir, varia de vírus para vírus, mas é mais comum nos vírus de RNA, como você bem frisou, o vírus da influenza. O vírus da gripe espanhola, que surgiu em 1918, ele foi transmitindo pessoa a pessoa, chegou até suínos em 1930 e em 2009, esse vírus de suíno, que originou-se do vírus da gripe espanhola, ele mutou, ele recombinou com outros vírus, se misturou a outros vírus, e aí surgiu um vírus totalmente novo na população, que foi o H1N1, de origem suína, de 2009, que causou a última pandemia que tivemos, a pandemia de H1N1.
E da mesma forma, esse novo vírus, o H1N1 pandêmico, ele rapidamente dizimou o vírus existente, que era o H1N1 sazonal, que circulava em humanos, mas ele tinha uma vantagem de replicação e de transmissão muito mais elevada. Então, o vírus original, ele desapareceu e ele se tornou o vírus prevalente na população humana. Então, hoje, um caso de gripe, quem tiver por H1N1, vai ser o H1N1 pandêmico. Com coronavírus, teve essa nova variante que surgiu, essas três que nós estamos falando, enfatizando a variante brasileira. A gente não sabe ainda qual que vai fixar na população, qual que vai ser a mais prevalente. Mas os dados até agora indicam que ela tem maior potencial de transmissão e replicação na cavidade nasal. Lindomar, eu andei vendo noticiários de hoje falando sobre a presença dessa variante brasileira no Reino Unido. E aí o Boris Johnson está todo preocupado, né, revendo a questão das fronteiras. Até que ponto o surgimento de uma variante agressiva, né, como essas que têm sido vistas até agora, podem acabar gerando xenofobia, né, preconceitos, ou seja, as pessoas, não, eu não quero mais ter contato com brasileiros, porque o brasileiro, hoje, ele está sendo responsável pelo surgimento de uma variante muito, muito perigosa. Sim, isso é uma possibilidade, e realmente, com esse tráfego de pessoas, esse trânsito internacional de pessoas, as variantes que surgem em determinado local, elas passam a circular em outros locais. Por exemplo, a variante brasileira, ela foi detectada na primeira vez na Grande Tóquio. Então, o vírus já estava no Japão já. Então, isso acontece com vários outros vírus e parece ser o caso do novo coronavírus, que as variantes estão se espalhando. Essa brasileira já chegou aos Estados Unidos, a variante do Reino Unido chegou aos Estados Unidos, chegou ao Brasil. Então, as pessoas estão circulando e o vírus é transmitido pelas pessoas, ele circula junto com as pessoas. Algumas medidas estão sendo tomadas e que são anunciadas como medidas de recrudescimento, né, para manter de uma forma mais intensa o isolamento social. Mas essas medidas, elas, por exemplo, prevêem fechamento ou isolamento das pessoas entre 10 horas da noite e 5 horas da manhã, quando, na verdade, a grande maioria já está dormindo. Até que ponto isso tem eficácia? Com a força, né, com a agressividade dessas cepas que estão por aí, não seria o caso de se buscar um lockdown, uma parada mais consistente em termos de país para tentar, de uma forma eficaz, efetiva, conter a propagação desse vírus, Lindomar? Valdir, eu concordo contigo. É uma decisão complexa dos gestores de saúde, porque, ao mesmo tempo, se a gente pensar exclusivamente na saúde, seria a medida mais adequada, e eu sou um profissional da área de saúde, então nós sabemos que seria a medida mais adequada, medidas mais duras, só que tem uma outra questão, que é a questão econômica também, que é bastante complexa, pessoas que precisam de emprego, e aí tem que se ter um equilíbrio entre saúde e economia. Vamos ver o que vai ser feito nos próximos dias. A situação aqui em Pernambuco está piorando muito, vamos ver o que vai ser decidido. O que a gente precisa realmente é a colaboração das pessoas, manter o máximo isolamento social, a questão fechar os estabelecimentos comerciais à noite, a partir das 22 horas, é uma medida que a gente não tem como mensurar efetivamente, porque são muitas variáveis, mas eu acredito que ela ajuda a diminuir os casos, porque os jovens que estão na rua, principalmente os jovens, e a maioria dos casos que a gente está vendo nessa segunda onda, são casos em jovens, e essa variante se replica melhor em pessoas jovens. Então, eu acho que é uma medida muito válida, assim, que o governo tomou, e eu acho que vai ajudar a reduzir os novos casos. E uma coisa que a gente precisa, Valdir, além de medidas de segurança também, são os testes rápidos, porque se a gente tivesse teste rápido, com a detecção imediata, em questão de minutos, a gente conseguiria impedir que o vírus se transmitisse de um local para outro. E teste é uma coisa meio problemática ainda, né? A gente não tem realmente essa velocidade. Eu sei de pessoas que estão fazendo, estão demorando 7, 8 dias. Então, nesse momento, é possível que você continue transmitindo o vírus. Mas, enfim, Lindomar, a gente já está agora nos minutos finais do programa, só temos mais um minuto, né, para a sua fala. Gostaria que você ressaltasse e reforçasse a importância da vacinação para as pessoas que estão tendo acesso a essa vacinação, né, e acho que do isolamento você já foi
bastante claro ao longo do programa. Bem, então quero aproveitar a oportunidade e pedir a todos para que colaborem com os procedimentos de higiene, de isolamento social e tenhamos adesão à vacina. As vacinas disponíveis, elas são seguras e são eficazes. Nós tivemos com um espaço de tempo relativamente curto, em um ano nós tivemos no Brasil, já temos 2 vacinas já sendo administradas à população brasileira, então não tenham medo de receber a vacina, não compartilhem fake news, consultem especialistas, sites de instituições confiáveis como o Ministério da Saúde, Fiocruz, CDC, e façam cada um a sua parte. É um momento difícil, é bem provável que esse primeiro semestre seja muito duro, o segundo semestre talvez a gente não teremos nossa vida normal, mas a vida normal vai se restabelecer. Quanto mais colaborarmos, mais cedo nós vamos voltar a ter nossa vida normal de volta. Okay, nós agradecemos a sua participação, Lindomar Pena, que é pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, aqui no Opinião Pernambuco de hoje. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado e até o próximo programa.